Hoje, como nós não tivemos aqui a mensagem, né, a homilia no domingo que passou, e ouvimos a mensagem através do coro, foi maravilhoso. Então eu vou retomar o texto do domingo passado e também pensando um pouco no contexto de agora e principalmente nessa lembrança gostosa, cheia de vida e de luz da figura querida da nossa maravilhosa Dona Edith, Tia Edith, e a quem nós amamos tanto e continuaremos amando, trazendo-a dentro de nós, do nosso coração. Texto do Evangelho de João, capítulo 20, os 18 primeiros versos, página 1422. Página 1422, João capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro, João, ao sepulcro, viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Então recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhe: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: eu vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Palavras do nosso Deus, do nosso Senhor, para nossa edificação. Amém. As ideias que estarão na base da nossa reflexão de hoje, elas foram pescadas de vários fragmentos, vários lugares. Um deles, as informações sobre Maria Madalena, sobretudo do padre José Oscar Beoso, um estudo belíssimo do padre Beoso sobre essa questão. Também sobre as transformações vividas por Maria Madalena, uma bela mensagem do meu amigo, o reverendo Luiz Carlos Ramos, pastor metodista. E interessante que os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos, registram que muitas mulheres foram ao sepulcro, mas João
coloca a sua ênfase em Maria, Maria Madalena, o seu foco está em Maria. O livro Código da Vinci, ele faz dessa referência joanina um dos seus argumentos principais para ressaltar a importância e o protagonismo de Maria Madalena na tradição cristã. O certo, tirando todos os exageros do livro, é que o papel de Maria Madalena foi sendo deixado de lado na vida da igreja. Provavelmente para contrastar esse papel ocupado por ela, dizem alguns estudiosos que foi acrescentado um capítulo a mais no Evangelho de João, que teria sido obra dos discípulos de João, o capítulo 21. O texto no qual se dá aquele diálogo pessoal entre Pedro e Jesus, Jesus e Pedro. E aí, quando Jesus dá a Pedro a incumbência de apacentar os seus cordeiros. E a pergunta central desse diálogo é justamente essa: Simão Pedro, tu me amas mais do que estes? Tu me amas mais do que estes? Segundo esses estudiosos, provavelmente estes, uma referência, quem sabe, a Maria Madalena. Os fragmentos grego e copta de um evangelho apócrifo de Maria Madalena espelham bem essa tensão entre o testemunho de Maria Madalena e o testemunho dos outros apóstolos, e de modo particular o de Pedro. E diz nesse evangelho que a força do testemunho de Madalena repousava no fato de que Jesus a estimava mais do que a eles, os apóstolos. Vejam, curioso. No capítulo 5 do Evangelho de Maria, nos versos 5 e 6, Pedro diz a Maria: irmã, sabemos que o Salvador te amou mais do que qualquer outra mulher, mais do que a qualquer outra mulher. Dize-nos as palavras do Salvador que tu te lembras, aquelas que só tu sabes, mas nós nem ouvimos. Uma conversa entre Pedro e Maria. Então, é sobre esse pano de fundo, essa tensão existente entre o testemunho feminino e o testemunho masculino dos apóstolos e a centralidade do amor para a transmissão da mensagem, que o autor do livro vai avançando. O livro, que fizemos referência no começo, da Vinci, Código da Vinci, para além dos textos, então, propor essa tese, uma tese que é uma tese central do livro e do filme. Madalena teria sido esposa de Jesus, de quem teria tido uma filha, e que toda a história posterior do cristianismo teria sido um esforço contínuo para ocultar essa verdade. Então, se a gente não se ligar muito a esse argumento, mas é muito interessante o protagonismo dessa mulher, sobretudo aqui no Evangelho de João. É impressionante a força dessa mulher. A tradição incumbiu-se de difundir a suposta má fama dessa mulher, chamada de Maria de Magdala, Era pecadora, endemoniada, prostituta, e muitas vezes identificou-se essa mulher com aquela de Lucas capítulo 7, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. No versículo 15, vemos que um dos anjos diz a Maria Madalena, ou o próprio Jesus, não me lembro o verso 15, se o 15 é um outro: mulher, por que choras? Ora, e aí entra a pesquisa do meu querido amigo Luiz Carlos Ramos. A palavra para dizer mulher é a palavra grega giné, de onde derivam as palavras portuguesas gene, genética, gênero
Gênesis, ginecologia e o próprio nome Geni, imortalizado por uma canção de Chico Buarque que todos conhecemos. Lá está Maria chorando, meditando sobre aquele túmulo violado, os lençóis no chão, o sudário jogado num canto e 2 anjos suspeitos velando a cabeceira e aos pés de uma lápide vazia. Mulher, mulher, o que é que te incomoda? Chama atenção o choro de Maria. O verbo que mais aparece nesse contexto é o verbo chorar, 2 vezes no verso 11, depois no 13, depois também no verso 15. Há um choro quase que compulsivo de Maria Madalena. Ela chora e diz o texto que ela olha, ela se inclina para o túmulo. É interessante porque a palavra ressurreição, a palavra grega, né, anástasis, levantar-se, pôr de pé. Maria está numa espécie de catábasis, ela está voltada para o túmulo, ela está voltada para aquela tumba, e ela chora, e ela, de alguma maneira ali, faz uma experiência profunda da própria finitude, ela faz uma experiência profunda daquilo que ela chama do sumiço do seu Senhor. Bem-aventurados os que choram, em marcha os enlutados, felizes aqueles que não rodopiam sobre si mesmos, felizes aqueles que deixam que o passado seja passado e por isso choram, por isso têm coragem de fazer os lutos, os movimentos das perdas, um estar ativo, por incrível que pareça, diante dos acontecimentos tristes da vida, as perdas. Estar de luto pela perda de alguém querido, querida, é dar-se o direito de chorar essa pessoa. Maria chora. Maria chora. Dirá Jean-Yves Leloup que Jesus não é um sábio de olhos secos. Ele chora a perda do amigo Lázaro, ele chora ao ver a desolação da cidade de Jerusalém, ao vê-la mergulhada numa violência sem fim. Então, há um movimento nas lágrimas, há um movimento na nossa vida que passa pelo choro. Em outras palavras, é bom chorar, é bom viver plenamente as emoções. Um antigo pai do deserto dizia: se você foi batizado nas águas, mas ainda não foi batizado em suas lágrimas, o seu batismo não será suficiente. Há que se aprender com a química das águas, com as lágrimas. Muitas coisas são lavadas, são purificadas, são limpas. A coragem de Maria de viver a dor do sumiço daquele que o encantara tanto, que dissera a ela coisas tão lindas a ponto de suscitar a curiosidade de Pedro. O que ele te falou? Interessante que entra em cena Jesus e Jesus acrescenta uma expressão talvez um pouco menos genérica, né? E a palavra genérica vem daí também, desse geni, né? E Jesus pergunta a ela: Maria, o que procuras? A tradução ecumênica da Bíblia: a quem procuras? Eu gosto muito dessa palavra, procura. Procura. E ali aparece uma coisa muito interessante,
como se houvesse ali, nessa visitação divina, nessa palavra de Jesus, algo para além do termo genérico mulher. É pouco, é como se avançasse e se colocasse Maria Madalena diante dessa questão, que talvez seja a questão central da existência humana: para quem vivemos, a quem procuramos, mais do que o que procuramos, a quem procuras? E ela diz: levaram meu Senhor, como se dissesse, eu tenho uma dor no peito, algo que não dá conta. Me faz lembrar a canção de Chico Buarque: o que será que me aperta o peito e me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. É muito interessante, porque Maria, e as coisas são sempre nesse lusco-fusco, as coisas nunca são tão claras. Ela troca Jesus pelo jardineiro, e de repente, a palavra mágica, todo esse acontecimento, é a palavra proferida por Jesus. Então, não mais mulher a quem procuras, mas Jesus diz a ela: Maria, Maria. Maria, não se sabe ao certo a origem desse nome Maria. Uma das teorias supõe ser esse um nome egípcio e uma derivação de Miriam. Nossa Miriam está aqui. E dos muitos sentidos propostos, isso foi o Luiz Carlos que disse, um chama atenção: obstinada. Obstinada. Como se Jesus ali, ao dizer Maria, reconhecesse toda a busca daquela mulher. A quem procuras, o que procuras, a essência daquela mulher. Obstinada, é a primeira a ir ao sepulcro, anuncia o roubo do corpo aos companheiros. Enquanto os outros discípulos voltam para os seus afazeres, ela permanece lá, chorando, velando a entrada do túmulo. Maria. E é nesse momento em que Jesus diz o seu nome, é que ela acorda e diz Rabi, Rabino, Rabone, que quer dizer meu mestre. Eu fico pensando naquela expressão de José Saramago, do livro Entre Todos os Nomes. É uma epígrafe assim, que dá início ao livro, que diz: conheces os nomes que te deram, mas não conheces os nomes que tens. É como se Maria ouvisse o seu nome, como se Maria realmente percebesse o objeto da sua procura, como se Maria ali realmente pudesse estar diante daquele a quem ela procura. Me lembro de Santo Agostinho: o meu coração bate, não sossega, não tem descanso, enquanto não descansar em ti. Essa mentira, essa falácia, desse monte de objetos, de coisas, de ideologias, de pessoas, que às vezes se colocam nesse lugar, que é um lugar de uma falta, que é um lugar vazio, é um lugar de um roubo, alguma coisa nos foi tirada. Pascal chegava a dizer: a gente só procura Deus porque fomos encontrados um dia antes, isso é o que procuramos. É como se Maria lhe percebesse, e perceber isso no momento em que o seu nome é dito, obstinada, como se alguém reconhecesse a sua busca, como se alguém acolhesse a sua busca, como se alguém reconhecesse a dignidade da sua procura. Maria. Mas é tão bonito, porque não param aí as transformações vividas por Maria, as ressurreições vividas por ela, de mulher, Geni, para Maria, Miriam, e agora, diz o texto que Jesus dá uma resposta até mais ou menos mal criada, quando Maria diz Rabi. É como se Maria de alguma maneira desse um nome, desse um título,
a esse vazio da sua procura. E é muito bonito, porque Jesus imediatamente sai desse lugar ao dizer: não me detenhas, não me detenhas. Porque é o perigo de imediatamente, quando vivemos uma experiência tão maravilhosa, de tanto acolhimento, de tão transformadora, de encontrarmos um sentido mais profundo da nossa vida, queremos cristalizar aquele momento, queremos transformar aquilo num ídolo. E infelizmente, muitas vezes nós matamos, nós fechamos as janelas que aquele encontro abre. E Jesus sai desse lugar e diz: não me detenhas. Nenhuma expectativa pode detê-lo, nenhuma ideologia pode detê-lo, nenhum ideal pode detê-lo, nenhum nome pode detê-lo, nenhum título pode detê-lo. Não me detenhas. E mais do que isso, Jesus não só sai desse lugar, como pede que ela saia de si mesma e vai dizer, e vai conversar, e vai anunciar. Aí que o Luiz Carlos Ramos percebeu uma coisa bonita, a palavra aí é a palavra ângelos, que é um outro nome. Nós temos uma, inclusive tem esse nome aqui na igreja, a Ângela, ângelos, mas vai ângelos, vai anunciar o que você viveu. E diz o texto que ela sai anunciando e cantando: eu vi o Senhor. A palavra para dizer anúncio é a palavra ângelos, daí vem a palavra anjo, ou a palavra, né, o nome próprio, Ângela, Angélica. Então olha que interessante, de mulher para Maria, de Maria para Ângela. Então é como se Maria não só descobrisse a sua identidade mais profunda no encontro com Jesus, mas como se essa identidade fosse ampliada, o seu horizonte existencial se abrisse ainda mais a ponto dela descobrir nomes que ela jamais imaginaria que pudesse ter. A experiência da fé, do encontro com o ressuscitado, como uma experiência de alargamento, de amplidão, de abertura de horizontes. Conheces os nomes que tens, os nomes que te deram, mas não sabes os nomes que tens. A experiência de Deus, a experiência da ressurreição, como uma experiência de alargamento, como diz o Salmo: tu me colocas num lugar espaçoso. Eurico querido, eu fui dar uma olhada lá no Google, e você é o nosso Google aqui da igreja. O Eurico, você sabe, né? Ele sabe tudo, né? Ele já está ganhando do Google. E aí eu dei uma espiadela lá no nome Edith. A palavra Edith é um nome derivado de um antigo nome em inglês e que tem a ver com a junção de duas palavras: riqueza ou abençoado, abençoada, e guerra. Guerreira, obstinada. Quando a dona Edith nasceu, ela era tão pequenininha que cabia numa caixa de sapatos. E o avô disse para a mãe da dona Edith e para o pai o seguinte: é melhor não se apegar a ela, porque ela não deve durar muito. É muito pequenininha. E eu fiquei me perguntando, Eurico, voltando para o Evangelho Apócrifo de Maria, naquela pergunta que Pedro fez para Maria, e eu fiquei com muita vontade de perguntar para a tia Edith, para a dona Edith: ô dona Edith, diz para a gente as palavras que o Salvador falou para você, aquelas que só você sabe, aquelas que nós nunca ouvimos. Quanta luta na vida dessa mulher, quantas ressurreições, quantas superações.
sem mágoa, sem ressentimento, sem colocar os filhos uns contra os outros. Ô tia Edith, diz para nós, o que o Salvador colocou no seu coração? Que nome Ele te deu? Que só tu sabes qual é. Que Deus seja louvado por esses exemplos maravilhosos de Maria Madalena, da nossa querida Dona Edith. E o seu nome? Qual é? Ou quais são? Conheces os nomes que te deram, mas conheces o nome que tens? A gente fica falando de ressurreição como um evento futuro, e aí entra numa enroscada, numa linguagem, num campo assim, linguístico, que é complicadíssimo. A impressão que eu tenho lendo esses relatos é que a ressurreição, ela se dá agora, nesse momento, no nosso encontro com o ressuscitado. E vão morrendo alguns pedaços do nosso eu, e vão aparecendo aquilo que realmente Deus quer que sejamos, e que muitas vezes nós mesmos não nos permitimos. Que Deus nos ilumine, que Deus nos abençoe, e que também nós possamos viver essas transformações pascais, como a Dona Edith. E tão bonito, né? Talvez não seja o nosso caso, como não é para muita gente, mas se nos for dada a graça, que também vivamos 98 anos, 99, 100 quem sabe, olhando para trás e sempre contando as bênçãos, e não as dificuldades e aquilo que deu errado. Essa era a Dona Edith. Ô Dona Edith, diz para a gente, naquela metáfora da caixinha de sapato, o que é que Deus, que te tomou nas mãos, te disse? E você vingou, no sentido do interior, né? E você despertou, e você foi essa mulher maravilhosa, com tantos nomes. Deus querido, obrigado por essa mulher maravilhosa, e dê-nos também a graça dessas transformações, agora e sempre. Amém. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo este sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser